As luzes da cidade piscavam como olhos famintos. Ninguém notava o homem sussurrando nas sombras do beco. Em São Paulo, o concreto engole sonhos todos os dias. Lucas era um deles, um designer gráfico de 28 anos, morando em um apartamento apertado no centro. Ele trabalhava remoto, passava noites editando logos para empresas que nunca via. A rotina o sufocava: café frio, telas azuis, o barulho constante do trânsito lá embaixo. Seus amigos diziam que ele precisava de uma pausa para reconectar. Lucas ria, mas sentia o vazio crescendo, um buraco que se expandia com cada notificação ignorada, cada conversa superficial nas redes. Ele se perguntava se a vida adulta era só pixels e prazos, sem espaço para o inesperado. Refletia sobre como a cidade, com sua pulsação incessante, parecia zombar de sua estagnação, os arranha-céus erguidos como sentinelas indiferentes aos anseios dos que viviam em suas bases. Uma tarde chuvosa, caminhando pela Avenida Paulista, um panfleto colado em um poste chamou sua atenção. Encontre seu propósito nas ruas que você ignora, dizia em letras pretas. Sem endereço, só um QR Code. Ele escaneou por curiosidade, o celular úmido na mão. Levou a um site anônimo com depoimentos vagos de quem encontrou paz no caos urbano. Parecia inofensivo, como grupos de meditação online, daqueles que prometem equilíbrio em meio ao frenesi metropolitano. Lucas salvou o link, pensando que era só mais uma distração, talvez algo para preencher o tédio das noites solitárias. Naquela noite, sozinho com uma cerveja morna, clicou novamente. Um formulário simples, nome, e-mail, uma pergunta sobre o que o impedia de ser livre. Ele digitou sobre o tédio, o isolamento, as noites em que o silêncio gritava sua solidão, descrevendo como o eco das buzinas distantes só ampliava sua sensação de desconexão. Resposta veio em minutos: junte-se a nós amanhã, às 22 horas, no cruzamento da Rua Augusta com a Consolação. Venha como está. O coração acelerou, mistura de excitação e dúvida. Por que não? Melhor que outra noite de séries, onde os personagens pareciam mais vivos que ele, vivendo aventuras que contrastavam com sua existência monótona. O cruzamento fervia com pedestres apressados, neon refletindo nas poças. Lucas chegou cedo, mãos nos bolsos da jaqueta jeans úmida. Observou as pessoas, um casal rindo, um mendigo pedindo trocado, cheiro de chuva misturado a fumaça e comida de rua. Ele se perguntou o que o levará ali, se era curiosidade ou desejo de romper a monotonia, uma faísca de esperança em meio à rotina opressiva que a cidade impunha a tantos. Às 22 horas, um homem de meia idade se aproximou. Alto, barba rala, olhos calmos. Lucas? Perguntou baixo. Ele assentiu, surpreso. O homem se apresentou como Elias. Bem-vindo ao caminho das sombras. Não é um clube, é uma jornada. Caminharam pela rua lotada, Elias falando devagar sobre a cidade como um labirinto vivo, cheio de segredos ignorados na correria. Todo mundo corre, mas ninguém vê as rachaduras, disse, apontando para uma grade de esgoto, explicando como essas fendas simbolizavam as brechas na alma urbana, onde o verdadeiro eu poderia emergir. Lucas sentiu um arrepio, mas atribuiu ao vento úmido. Pararam em um barzinho escondido, mesas de metal enferrujado do lado de fora, vapor de cafés subindo no ar frio. Elias pediu 2 cafés pretos. Conversaram por horas. Elias ouvia mais, fazendo perguntas profundas. O que você sacrificaria pela verdadeira liberdade? Lucas pensou em sua carreira estagnada, relacionamentos desbotados, amizades perdidas na vida urbana, recordando momentos como o último Natal solitário, comendo delivery enquanto via luzes festivas piscarem ao longe. Pela primeira vez em meses, se sentiu visto, como se alguém finalmente decifrasse o código de sua insatisfação. Ao final, Elias entregou um cartão com um símbolo, um círculo quebrado por linhas retas, como veias expostas. Volte na próxima semana. Traga um objeto pessoal, algo que represente sua prisão. Lucas guardou o cartão, sentindo um formigamento sutil,
uma sensação de que algo maior começava a se desenrolar. Os dias seguintes foram estranhos, como uma névoa na mente. Lucas acordava com o símbolo na mente, rabiscando em post-its durante o trabalho, traços infiltrando seus designs. Seus logos ganhavam um toque sombrio, linhas irregulares evocando rachaduras no concreto, e os clientes aprovavam, elogiando a originalidade urbana, o que o incentivava a explorar mais essa veia criativa recém-despertada. Ele contou para sua amiga Clara, que morava no mesmo prédio e o conhecia desde a faculdade. Parece um culto de autoajuda, ela brincou, mas seus olhos mostravam preocupação. Cuidado com gente que promete respostas fáceis em uma cidade que devora os ingênuos. Lucas riu, mas o comentário ecoou em suas noites insones, fazendo questionar se estava realmente buscando ajuda ou apenas trocando uma prisão por outra. Na segunda reunião, o grupo era maior, 7 pessoas, Elias como guia, cada um carregando pesos invisíveis. Encontrarão-se em um galpão abandonado na Moca, ar cheirando a óleo e poeira, ecos de máquinas nas paredes descascadas. Cada um trouxe seu objeto, uma chave enferrujada de um ex-namorado, um relógio parado de uma juventude perdida, um crachá de um emprego que sugara a alma, itens que representavam camadas de arrependimento acumulado. Elias os colocou em um círculo no chão de cimento, acendendo velas em latas de cerveja, chamas dançando. Aqui, nas entranhas da cidade, liberamos o que nos prende, murmurou. Falaram em rodadas, confessando medos em voz baixa. Uma mulher, Sofia, chorou ao queimar uma foto de família, chamas devorando sorrisos em papel, enquanto compartilhava como a pressão familiar a sufocava como o trânsito da marginal. Lucas compartilhou sobre seu pai ausente, queimando uma carta velha, sentindo o calor das chamas como uma catarse que aliviava anos de ressentimento não dito. O alívio veio como uma onda, misturado a um formigamento na nuca. Depois, saíram em silêncio, dispersando como fantasmas nas ruas escuras. Lucas caminhou para casa, peito leve, mas uma dúvida roendo. Por que Elias sorria tanto ao ver as chamas, como se elas alimentassem algo além da mera liberação? As reuniões semanais viraram rotina, preenchendo os vazios de Lucas. O grupo crescia, atraindo mais perdidos, um taxista endividado, uma estudante de arte sem rumo, um executivo demitido, todos atraídos pelo mesmo desespero que a metrópole amplificava. Elias os guiava, misturando psicologia com rituais que ecoavam tradições urbanas. Usavam metros vazios à noite como templos móveis, recitando mantras sobre abraçar o caos enquanto o trem chacoalhava por túneis piscantes, o rangido das rodas ecoando como um coro subterrâneo. A cidade nos chama, e nós respondemos, dizia Elias, incentivando-os a visualizar as linhas do metrô como veias conectando almas perdidas. Lucas se sentia parte de algo maior, uma rede subterrânea que contrastava com sua vida fragmentada. Seus designs explodiram em criatividade, ganhou um contrato grande, elogiado por sua visão inovadora, o que o fazia refletir sobre como o grupo desbloqueava potenciais adormecidos. Mas notava inquietações, membros sumindo por dias, voltando quietos, olhares vidrados, como se carregassem segredos pesados. Sofia parou de responder mensagens. Quando perguntou a Elias, ele disse, ela encontrou seu caminho mais fundo. Paciência, a jornada revela camadas. O desconforto crescia como uma sombra, fazendo Lucas questionar se essa paciência era apenas uma desculpa para algo mais sinistro. Uma noite, no galpão, Elias introduziu o juramento. Cada um cortou a palma com uma lâmina enferrujada, misturando sangue em uma tigela de metal. Isso nos une às veias da cidade, explicou, descrevendo o sangue como um elixir que ligava indivíduos ao pulso coletivo da urbe. O corte ardia, sangue escorrendo, cheiro metálico no ar. Lucas hesitou, mas o grupo cercou, seus olhares como uma pressão invisível. Ele fez, sentindo o pacto se selar em dor, uma conexão que o aterrorizava e excitava ao mesmo tempo. Elias sussurrou promessas de poder. Na volta, o corte latejava, e Lucas jurou ouvir passos atrás dele nas ruas vazias, ecos que pareciam sussurrar seu nome.
Se ainda estiver ouvindo, não pare agora. A cidade tem ouvidos, e eles estão escutando você também, nos sussurros do vento entre os prédios. A escalada veio devagar, como o trânsito engarrafado. Lucas sonhava com o símbolo, acordando suado, lençol embolado, visões de ruas se contorcendo como serpentes vivas. O barulho da rua invadia noites, sirenes uivando, risadas misturadas a gritos, sons que agora pareciam carregados de significado oculto. Ele se isolava, ignorando chamadas de Clara, cujas mensagens se acumulavam, cheias de preocupação por seu silêncio crescente. Você mudou, ela disse, batendo a porta. Esses caras estão te sugando. Lucas a dispensou, culpando o estresse, mas sabia que era uma atração pelo mistério, uma ânsia por algo que transcendia o mundano. As reuniões incluíam caminhadas noturnas por becos da Cracolândia, cheiro de urina e desespero, iluminado por fogueiras de mendigos. Elias falava de purificação pelo contato com o fundo, argumentando que tocar o abismo urbano limpava a alma de ilusões superficiais. Um novo membro, Vitor, compartilhou como abandonou a família. Eles não entendem o chamado, disse, descrevendo noites de discussão que culminaram em uma saída precipitada. O grupo aplaudiu, reforçando a ideia de sacrifício como virtude. Depois, tarefas. Lucas desenhava o símbolo em locais públicos, grafites em postes e muros, spray frio na mão tremendo, cada traço uma afirmação de lealdade que o deixava eufórico e culpado. É nossa marca na cidade, explicou Elias. Uma noite, tagando um viaduto, ouviu vozes, risos abafados, um gemido. Congelou, tinta pingando como sangue. Nada. Só o vento. Mas o medo se instalou, questionando se a cidade observava seus grafites como convites para algo sombrio. O grupo se tornava família, ou pior, uma teia que prendia. Jantares em kitnetes, compartilhando histórias sob lâmpadas nuas, divórcios, empregos perdidos, amizades traídas, relatos que teciam laços de vulnerabilidade compartilhada. Elias contava lendas urbanas distorcidas, cultos antigos usando ruas como altares, sacrificando o ego para controlar o caos, citando exemplos de gangues históricas que supostamente canalizavam o espírito da metrópole. Nós somos os herdeiros, dizia, olhos brilhando com uma convicção que hipnotizava. Lucas questionava menos, atraído pelo pertencimento, sentindo que finalmente pertencia a algo autêntico em uma cidade de estranhos. Seus designs incorporavam sombras, entre prédios como olhos, grades evocando prisões, elementos que capturavam a essência opressiva de São Paulo. Clientes amavam, mas Clara viu o portfólio e franziu a testa. Isso é perturbador. O que está acontecendo? Ele mentiu, dizendo que era uma fase artística, mas internamente debatia se sua criatividade era genuína ou contaminada. Noites sem dormir aumentavam, sonhos onde a cidade o engolia, prédios como mandíbulas se fechando lentamente. Acordava com Elias chamando para reuniões extras. O chamado está mais forte. Uma vez, no galpão, um novo membro amarrado a uma cadeira, olhos vendados. Teste de lealdade, anunciou Elias. Perguntas sobre segredos, pancadas por hesitação, sons de dor ecoando como lições duras. O homem gritou, mas agradeceu depois, alegando clareza renovada. Lucas virou o rosto, bile subindo, cheiro de suor e medo no ar mofado, refletindo sobre como a dor se tornava normalidade. A tensão apertava como uma corda. Lucas notava padrões, membros que sumiam entregavam objetos antes, como relíquias. O relógio de Vitor, a aliança de Sofia, itens que pareciam pedaços de identidade sacrificados. Elias os guardava em uma caixa trancada. Relíquias do caminho. Após uma caminhada no Bom Retiro, neon piscando como feridas, Elias puxou Lucas de lado. Prove sua devoção, convença Clara a se juntar. Lucas recusou, mas a pressão veio, olhares do grupo, mensagens suplicantes, uma rede de expectativas que o sufocava. Ele cedeu, marcando um café com ela. Falou do grupo,
Palavras mecânicas repetindo Elias, descrevendo benefícios como se fossem verdades absolutas. Clara riu nervosa. Parece lavagem cerebral. Sai disso. Ele insistiu, mas ela saiu brava, deixando-o com um vazio que o ritual não preenchia. Naquela noite, Lucas chorou, soluços ecoando com o metrô, a cicatriz coçando como memória viva, um lembrete de quão fundo ele havia mergulhado. Alguém precisa ouvir isso, antes que aconteça de novo. As ruas guardam segredos que não perdoam, e eles se repetem em ciclos eternos. O clímax irrompeu como tempestade, relâmpagos cortando o céu sobre arranha-céus. Sexta-feira, grupo em estacionamento subterrâneo na Liberdade, ar úmido de gasolina e mofo. Elias anunciou o ritual final para iniciados, incluindo Lucas. 10 pessoas, círculos de sal no chão rachado, velas tremulando contra vento das grades. Hoje, sacrificamos o eu antigo, proclamou, explicando que o corte liberaria energias presas, ligando-os irrevogavelmente à cidade. Cada um recebeu uma lâmina maior. Deviam marcar o corpo, corte profundo no braço ou perna. Vitor cortou o antebraço, sangue jorrando no sal, cheiro ferroso, rosto contorcido em êxtase doloroso. O grupo cantou mantras, palavras misturadas soando como trânsito distorcido, um hipnotismo coletivo. Lucas observava, pernas moles, suor escorrendo, coração martelando com dúvidas que ele tentava sufocar. Sua vez. A lâmina pesava. Elias encorajou, pela cidade, pela liberdade. Ele pressionou, dor explodindo, sangue pingando no sal concheado, uma sensação de transcendência misturada a terror primal. Alívio misturado a pânico. Então, Elias abriu a caixa de relíquias, expondo fotos, Sofia em um hospital, olhos vazios, Vitor com hematomas, marcas de testes brutais. Eles escolheram o caminho completo. Lucas percebeu, sumiços eram testes que quebravam mentes, isolando em esconderijos urbanos, como porões esquecidos onde a sanidade se dissolvia. Um membro gritou, reconhecendo sua foto. Pânico, empurrões, velas caindo, fumaça subindo, caos como o de uma rua em hora de pico. Lucas correu, sangue deixando rastro no chão oleoso, pulmões queimando nas escadas, vozes perseguindo como ecos de um pesadelo acordado. Lá fora, chuva forte, ruas alagadas refletindo faróis de neon. Lucas tropeçou em poça, corte latejando sob jaqueta encharcada. Correu sem direção, passando bares lotados com risadas falsas, o contraste entre a normalidade aparente e seu horror interno o desestabilizando. Celular vibrou, mensagem de Elias. Você não pode fugir. A cidade nos une. Jogou no esgoto, sentindo um alívio momentâneo. Chegou ao apartamento ofegante, trancando a porta. Espelho mostrou rosto pálido, olhos selvagens. Enfaixou o corte, gaze manchando de vermelho, mãos trêmulas. Sentou no escuro, ouvindo o trânsito como rugido de fera, cada buzina um lembrete de vigilância. Clara ligou, mas ele não atendeu, temendo envolvê-la mais. Pesquisou cultos urbanos São Paulo, fóruns com histórias de manipulação, nome Caminho das Sombras ligado a desaparecimentos, relatos de vítimas que descreviam rituais semelhantes. Fotos de Elias, prisões antigas por fraudes. Fechou o laptop, paranoia girando, sombras nos cantos parecendo se mover. Passos no corredor o congelaram. Imaginação ou realidade? Se quiser saber o que veio depois, siga. Mas cuidado com o que vai encontrar nas ruas que você pensa conhecer, pois elas mudam de face à noite. Os dias viraram névoa, tempo arrastando. Lucas trocou de apartamento para Osasco, subúrbio quieto, mas o símbolo seguia em grafites ou paranoia, marcas que via em postes comuns como assombrações pessoais. Evitou o centro, trabalhando com cortinas fechadas, luz da tela como único farol. Clara visitou, trazendo sopa. Você parece um fantasma, disse, tocando o braço enfaixado com gentileza. Ele contou tudo, voz entrecortada, revivendo o ritual em detalhes que o faziam tremer.
Ela ouviu, horrorizada, prometendo denunciar, sua presença um bálsamo contra o isolamento. Foram à polícia, ar de café queimado, mas detetives foram céticos, sem provas, só palavras, casos semelhantes arquivados por falta de evidências concretas. Lucas saiu frustrado, impotência esmagando, refletindo sobre como a burocracia urbana engolia verdades tão facilmente quanto sonhos. Noites piores, sonhos com Elias arrastando para becos, concreto fechando como tumbas, acordando com gritos que ecoavam no quarto vazio. Começou terapia virtual, desabafando o trauma, terapeuta falando de manipulação explorando isolamento, comparando ao estresse pós-pandemia que afetava tantos na cidade. Você escapou, isso é vitória. Mas duvidava, sentindo sementes brotando, dúvidas que floresciam em noites de insônia. Encontrou panfleto na caixa, o símbolo, sem texto. Pavor voltou, um ciclo que a cidade parecia perpetuar. Meses se passaram, cidade engolindo histórias. Lucas voltou ao trabalho, designs limpos, sem sombras, um esforço consciente para purgar a influência. Clara era a âncora, jantares reconectando, conversas que reconstruíam laços rompidos. Mas mistério persistia. O que com Sofia, Vitor? Vasculhava notícias, obituários vagos, desaparecidos suspeitos, fragmentos que sugeriam destinos trágicos sem closure. Elias nunca preso, rumores de mudança para outra cidade, espalhando o caminho como uma praga urbana. Lucas guardava a cicatriz como lembrete, linha branca coçando, um mapa de sua jornada. Nas ruas do subúrbio, sentia olhares, sussurros de mantras em conversas alheias. Era real, ou sementes na mente florescendo em paranoia. Caminhava devagar, atento a rachaduras como veias, postes com marcas que podiam ser coincidências. A cidade não era mais passiva, era cúmplice, com becos e luzes escondendo horrores, um organismo vivo que testava limites. No final, o maior horror era o vazio que nos faz buscar respostas em sombras. E as sombras respondem com promessas sussurradas. Mas a que custo? A cicatriz coçava, eco do que poderia voltar, chamado que a metrópole nunca silencia, um convite eterno para os desavisados.